Começaríamos então, não? As pessoas vão entrar. Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso webinar, que tem como propósito assinalar o Dia Mundial do Professor, que se comemora amanhã, como todos sabemos. O meu nome é Susana Ximenes, sou professora do quadro do agrupamento de Escolas São Julião da Barra em Oeiras e pertenço também ao Centro de Formação da Federação Portuguesa de Professores, da qual a Proordem faz parte. Relativamente aqui ao nosso cartaz, um dos intervenientes previstos, o professor Paulo Pedroso, quando aceitou o convite, desde logo nos informou que neste dia e a esta hora estaria no aeroporto. Boa tarde. Para viajar para Bruxelas e teria que intervir através do telemóvel. Entretanto, fomos informados que já não irá conseguir fazê-lo, uma vez que neste momento já se encontra a voar. Contamos assim com a presença do professor Paulo Guinote, professor de HGP, portanto História e Geografia de Portugal, do segundo ciclo, e autor do blog O Meu Quintal, que deve ser conhecido da grande parte dos colegas que estão aqui presentes. Também contaremos com a presença do professor Filipe do Paulo, presidente da Federação Portuguesa de Professores e da Proordem, e ainda da doutora Filomena Sobral, que é advogada do gabinete jurídico da nossa associação, da Proordem. Começaria então por dar a palavra ao presidente da Federação, Dr. Filipe do Paulo. Se faz favor. Olá, olá, olá. Olá, boa tarde a todos. Estou também a acabar de entrar. Cumprimento o colega Paulo Guinote, a doutora Filomena Sobral, naturalmente também a nossa moderadora, a colega Susana Ximenes, e bem como os colegas que estão a assistir. Enfim, vamos fazer este webinar da Proordem e da Federação Portuguesa de Professores, que já se tornou uma certa tradição no Dia Mundial do Professor, embora seja neste caso na véspera, porque amanhã, dia 5, é o Dia da República, e enfim, fazemos questão de assinalar este dia que já há uma série de anos foi decretado pela Unesco, que, como sabem, é uma agência especializada da ONU, e devemos, na verdade, assinalar o dia da nossa profissão como forma também de a prestigiarmos, de a valorizarmos socialmente, de chamarmos a atenção da sociedade civil enfim, para o papel havido Doutor Filipe do Paulo, nós estamos aqui com cortes no som. Deve estar aqui com algum problema a nível do seu som. Sim. Sim, Não terá que repetir, porque não ouvimos. Peço desculpa, mas não se conseguiu ouvir mesmo nada? Sim, da última parte. Pronto, eu peço desculpa, também estou com um portátil emprestado, porque o meu computador avariou e foi para arranjar. Portanto, como dizia, a Proordem e a Federação Portuguesa de Professores têm vindo a realizar webinars, nomeadamente desde a pandemia, no Dia Mundial do Professor, como forma de assinalarmos esta data. Já se ouve melhor? Sim, agora estamos a ouvir bem. Estamos a ouvi-lo perfeitamente agora, sim. Muito bem. Portanto, temos convidado pessoas para este Dia Mundial do Professor de diferentes origens,
enfim, de uma forma pluralista sempre, porque pensamos que é importante debater as questões de carreira entre os professores, mas também é importante Estamos com mais um corte. Não estamos a conseguir ouvir a mensagem. Consegue-me ouvir? Terá que ativar. É que tem o microfone desativado. alguém me desativou que eu tinha o ligado. Bom, mas enfim, pronto, e a propósito, este ano, enfim, como assunto de atualidade, propusemos para este nosso encontro, no fundo, esta nossa tertúlia de colegas, ao final da tarde, na véspera do feriado, propusemos como tema a questão dos concursos, uma vez que é o tema que está atualmente em negociação pela parte das diferentes associações sindicais com o Ministério da Educação. Realizou-se já uma reunião sobre essa matéria, mas para a Ordem, a Federação Portuguesa de Professores, fizeram questão de, nessa reunião, não ficarmos apenas pela vontade do Ministério de proceder à revisão do regime legal dos concursos, e nomeadamente a grande inovação que propõem a questão da contratação direta pelas escolas. Por isso, a nossa federação, nessa reunião com o seu Ministro da Educação e com o seu Secretário de Estado, enfim, levantámos a questão e propusemos que, além do tema dos concursos, enfim, deveríamos também agendar para futuras reuniões pelo menos 3 processos negociais. Desde logo, o primeiro relativo à recuperação do tempo de serviço congelado e que ainda não foi recuperado. Os tais 6 anos, 6 meses e 23 dias, que eu até tenho aqui, não sei se conseguem ver, até tenho aqui o crachá da Proordem, que, enfim, que já foi feito há uns tempos, mas que na verdade não deve ser esquecido porque mantém toda a atualidade a necessidade de pressionarmos o Ministério e de o obrigarmos à recuperação do tempo de serviço que falta, os tais 6 anos, 6 meses e 23 dias, que, enfim, que possibilitariam, de facto, a subida de escalão aos colegas. Portanto, relativamente depois, a outra questão que propusemos também para ser agendada em negociações foi a questão das cotas na avaliação de desempenho e a questão das vagas para acesso ao 5º e 7º escalões. E a terceira questão que propusemos foi uma revisitação do artigo 79 do ECD, do Estatuto da Carreira Docente, como os colegas sabem, é relativo à redução da componente letiva, não é? Que há muitas escolas que não respeitam, que dão trabalho nessa componente que não deveriam dar, também não respeitam o trabalho individual. Portanto, a Federação Portuguesa de Professores, ao longo dos anos, enfim, tem representado essas queixas dos colegas nas escolas nessas reuniões que temos tido com os governantes e, nomeadamente, quando eles aceitarem abrir negociações sobre o artigo 79, a proposta da Proordem é no sentido de se voltar à modalidade que era antigamente, em que a redução da componente letiva começava logo aos 40 anos de idade. Isto porquê? Porque a carreira docente, a profissão docente, não é? A nossa atividade nas salas de aula está cada vez mais desgastante.
Portanto, hoje os públicos que procuram a escola, não é, que é uma escola de massas, uma escola democrática e bem, mas por outro lado isso traz novos desafios ao professor e torna de facto a sua atividade cada vez mais exigente e mais desgastante. Daí a necessidade enfim, de voltarmos a ter as reduções da componente letiva muito mais cedo. Só que, enfim, julgo que não se, alguns colegas por vezes desconhecem, mas é que os sindicatos não são as associações sindicais que de forma unilateral podem impor ao Ministério a abertura dos procedimentos negociais. Portanto, tem que haver aceitação da parte, neste caso, da entidade patronal, para que se possam abrir processos negociais sobre os diferentes temas. E só depois, dentro de cada processo negocial, então é que cada uma das partes apresenta as suas propostas e aí é que podemos, na verdade, mobilizar a classe no seu conjunto e pressionarmos para que o Ministério, enfim, faça as cedências que se impõem, que são justas fazer e que possa vir ao encontro daquilo que o movimento sindical docente no seu conjunto, enfim, a representação da generalidade dos professores dos direitos que são comuns a todos, possam então levar a carta à Garcia e conseguirmos a mudança de certa e determinada legislação num sentido mais favorável e mais justo, como digo, à profissão cada vez mais exigente, mais desgastante e com muitas cargas burocráticas. Não me quero alongar muito mais, para já. Enfim, vamos depois, com certeza, também de ouvirmos o nosso ilustre colega Paulo Guinotti e os restantes convidados. Enfim, poderemos debater mais alguns tópicos, nomeadamente especificamente o projeto do Ministério sobre concursos. Obrigada. Professor Paulo Guinotti, gostaríamos que partilhasse connosco a sua opinião sobre esta recente proposta avançada pelo Ministro João Costa relativamente ao recrutamento dos professores feitos diretamente pelas escolas. Do seu ponto de vista, este processo terá lugar a favoritismos ou será uma forma de reconhecer o mérito dos professores, convidando-os a permanecerem nas escolas onde desenvolvem um bom ou muito bom trabalho? Boa tarde a todos e todas as presentes. Agradecer antes de mais à ProOrdem e ao colega Filipe de Paulo o convite para aqui estar e a presença de todos a um dia assim da semana antes de um feriado a esta hora que se prestaram aqui estar. Ora bem, eu não conheço os detalhes, portanto não faço parte de nenhuma organização que esteve presente na reunião e aquilo que sei da proposta é aquilo que há na comunicação social e que me foi contado por algumas pessoas, mas tenho noção minimamente das propostas do Ministério. Ora, as propostas do Ministério, uma delas é basicamente regressar à bolsa de contratação de escola que tão más recordações deixou. Vamos lembrar que a contratação direta pelas escolas, a BCE, existiu há não muitos anos atrás, não correu particularmente bem e tinha sido abandonada exatamente há alguns anos pelo mau resultado que deu. Não era apenas a questão de favoritismos que estava em causa, era a sua ineficácia como forma de contratação de docentes para as escolas. Até porque, e eu já tive que já intervir num outro debate sobre este assunto, não é a questão da contratação direta que cria mais candidatos à docência. Os candidatos à docência existem, como sei, pelos concursos externos. O que depois existe é uma recusa em aceitar horários contados ao minuto e à hora, seja para a segurança social, seja em termos remuneratórios, e muitas vezes com regras perfeitamente disparatadas. Dou um exemplo, eu tenho um conselho de turma onde faltam neste momento ainda 2 docentes, foi colocada na sexta-feira a professora de Educação Física,
e os 2 horários que faltam, um deles vai ser anual, porque a pessoa vai estar o ano todo de fora, mas o Ministério obriga a que na plataforma surja como temporário. Portanto, é uma baixa de longa duração que não vai ser, portanto, a docente em causa não vai voltar durante o ano, mas em vez de aparecer o horário como anual, aparece como temporário. E essa regra, lá está, aparece na plataforma, as pessoas podem não concorrer, não por outra razão, mas apenas pelo simples facto que não querem o horário temporário. E, portanto, a contratação de escola depois também pode levar a fenómenos de proximidade, que podemos abordar mais à frente, e que eu me diverti quando ouvi o ministro dizer que ele assume que toda a gente é honesta, até prova em contrário. É curioso é que para os professores são necessários instrumentos de vigilância para verificar as baixas médicas. Portanto, essa confiança depois eu não a tenho em relação a algumas práticas que conheço. Quanto à vinculação direta por parte dos agrupamentos de escolas de professores, essa é que é a questão que me levanta muito mais reservas. Vamos deixar de parte as tais questões da honestidade, da lisura e tudo mais, vamos apenas pensar o que isso vai trazer de distorção a um concurso que muita gente diz que é centralista e pesado, mas muitas vezes esquecemos que o nosso país tem a população de uma grande cidade como Nova Iorque e contratamos tantas pessoas como a cidade de Nova Iorque, não somos propriamente a Alemanha, a França, o conjunto dos Estados Unidos ou a União Soviética, ou a Rússia, desculpem, ou a China, para dizermos que isto é um modelo centralista, pesado e stalinista. E temos que ter a noção que muitas vezes teremos situações ou teríamos situações de vinculação direta pelas escolas com critérios completamente dispares de local para local. Alegadamente, porque assim se ajustaria o perfil desejado pelo agrupamento à escola ao perfil do docente ou do futuro docente. A esse respeito, eu tenho algumas reservas, porque é lançada uma dúvida sobre a qualidade da formação inicial dos professores, mas o problema que aqui está é que, neste momento, a concorrer e a entrar para os quadros são pessoas com já mais de 40 anos. São pessoas que já tiraram o curso há bastante tempo, as médias de curso oscilam 2, 3 valores, não oscilam muito mais do que isso, depois temos o tempo de serviço. O que a mim depois espanta é que aquilo que se considera não serem critérios válidos para seriar as pessoas que concorrem possa ser substituído pela apreciação de 1, 2 ou 3 pessoas durante uma entrevista ou a análise de um portfólio. Para além disso, quando se diz que, mas então vamos avaliar o mérito das pessoas, certo, mas nós temos neste momento, para o bem e para o mal, um modelo de avaliação de desempenho docente, do qual eu discordo bastante, mas que as próprias pessoas que o legislaram ou que apoiaram e têm apoiado a sua continuidade, pelos vistos, duvidam desse processo. Porque a análise do mérito das pessoas é feita durante o seu desempenho durante o ano letivo, é avaliada no final do ano letivo e já existe neste momento um mecanismo de poder manter o professor contratado nessa escola, e então bastaria eliminar os entraves que agora existem, que são a colocação a 1 de setembro com o horário completo. Portanto, vamos imaginar que há um professor que está 7 meses na escola com 16 horas ou 18 horas e é um estudante docente. Então eu aí concordo que a escola possa renovar o contrato dessa pessoa. Que a possa vincular diretamente nos quadros é que eu acho extremamente complicado. Porque depois, como é que é? Existem vagas ao dispor da escola, a escola pode vincular o que quer, o Ministério define quantas vagas essa escola pode vincular, mas então porquê é que o Ministério não abre vagas para os quadros dessa escola? Porquê é que nós temos neste momento situações em que as escolas precisam de docentes e não os têm? Porquê é que não criamos um sistema que já existiu no passado? Eu, por exemplo, a primeira vez que tive na minha atual escola, já foi há 25 anos atrás, que era na altura TEIP, havia uma espécie não era bolsa de substituições, mas na altura era possível, ao abrigo da autonomia que os TEIP tinham, que o professor que estava a substituir alguém, depois, quando esse docente voltava, pudesse ficar na escola a fazer outras tarefas e substituir eventualmente essa pessoa ou outra que se soubesse que a breve prazo iriam colocar atestado médico ou baixa médica. Portanto, há uma série de outros mecanismos para suprir a falta de professores ou para os manter nas escolas, que não passam, por exemplo,
pela desagregação completa e pela destruição completa do concurso de docentes que nós atualmente temos. Eu sei que isto vai de acordo com duas tendências que também são bastante caras e que eu acrescentaria à lista da Proordem, que é a questão do modelo de gestão escolar e a questão da municipalização. E eu gostaria que isso depois fosse batido mais à frente. Vou tentar ser curto nesta parte de intervenção, porque o que se passa é o seguinte: especialmente nas escolas secundárias, a oferta educativa ao nível dos cursos profissionais já está a permitir a contratação de uma proporção bastante elevada de pessoas que exercem a docência e que são os chamados técnicos especializados e que entram nas escolas já por contratação direta das direções. Se o objetivo é alargar esse mecanismo, eu diria que neste momento conheço já demasiados casos, como eu ia dizer, eticamente complicados, para considerar que esse deva ser um modelo geral para a vinculação de professores. De qualquer das formas, e eu deixaria para outros intervenientes agora o debate desta situação, aquilo que mais me incomoda em tudo isto é que me parece que está a existir uma espécie de troca de favores entre o Ministério da Educação e o grupo dos diretores, que se constituiu como uma espécie de microcorporação dentro da classe docente e que se prontifica a aplicar praticamente tudo aquilo que o Ministério manda implementar, tendo em troca o deixem-me contratar quem eu quero. Ora, se eu como professor, e numa escola inclusiva e democrática, como bem disse o Filipe de Paulo, se eu, neste modelo de escola, aceito e abro a porta a todos os alunos que me aparecem na escola e que me aparecem nas turmas, e este ano, desde o início do ano, já passaram de 112 para quase 120, porque estão sempre a chegar, se eu aceito em qualquer momento o aluno que me entra pela porta e devo demonstrar as minhas qualidades de professor, estimulando-os e motivando-os para as tarefas que temos a desempenhar durante o ano letivo, não compreendo como é que os diretores, como é que essas lideranças que têm tido tamanhas façanhas em termos de formação e que apresentam projetos brilhantes e que fazem encontros em que tudo correu bem, não se sentem com a capacidade de eles também aceitarem todos os anos cerca de 20, 30 docentes novos da sua unidade orgânica. Porque aquilo que eu tenho ouvido dizer é que há uma rotação, e também ouvi num estudo recente, havia uma rotação de 20% dos docentes. Essa rotação significa, num agrupamento com 150 professores, que é o caso do meu, 30 docentes novos. No meu caso, não sei se será tanto. Claro que nos mega agrupamentos isso implica uma rotação maior. Mas eu acho que aquilo que demonstraria a qualidade das lideranças era exatamente o acolhimento dos professores, motivá-los para o trabalho que está a ser desenvolvido na sua escola, no seu agrupamento. Caso essas pessoas realmente não se adequem, elas naturalmente não vão concorrer para lá. Eu garanto que ganhei em 2 escolas nos meus tempos de contratado, nas quais nunca mais quis lá voltar. Portanto, essa desadequação nota-se muito facilmente. E, repito, já existem mecanismos suficientes para que as direções mantenham nas suas escolas professores contratados, desde que sejam eliminadas algumas barreiras administrativas que ainda restam a essa possibilidade. E agora passaria a palavra a outra interveniente para que se pudéssemos entrar mais em diálogo. Sim, muito obrigada. Doutora Filomena, como advogada do Gabinete Jurídico da Proordem, gostaria que nos desse conta das questões que os docentes mais expõem e qual o apoio que lhes podemos prestar ou que lhes temos prestado ultimamente. Muito bem, aproveito novamente para cumprimentar a todos, agradecer a vossa presença. A maior parte ou conhecemos pessoalmente ou por via telefone. Realmente o Gabinete Jurídico da Proordem recebe muitos professores, ajudando a resolver todos os problemas que surgem e depois de ouvir aqui as intervenções, designadamente do professor Paulo Guinote, portanto, é revelador que os problemas que se colocam aos professores e que os deixa muito angustiados advém precisamente do estado em que a educação se encontra, do clima de escola, muitas vezes, portanto, dos conflitos que se geram com o diretor, que, como o professor Paulo Guinote referiu, e muito bem,
se constata, quer dizer, não em todos os agrupamentos de escola, mas que parece ali, portanto, um grupo que defende, portanto, muitas vezes o Ministério, representa o Ministério, mas eu digo mais, muitas vezes, portanto, são um modo de instalação do poder autárquico e de influência política no seio das escolas, e que eu acho que isso não é nada bom, e que o atual modelo de gestão escolar permitiu, portanto, que as autarquias, o poder político influenciasse a escola. E isso às vezes é negativo tanto para os professores como também para a própria educação. Mas voltando ao que me foi pedido, portanto, os assuntos que mais preocupam os professores e que os faz procurar o gabinete jurídico, um deles, que é bastante visível, é a questão da avaliação. A avaliação que muito desgosta os professores, porque os nossos professores, a maioria, são professores empenhados, são excelentes professores e não veem depois reconhecido o seu trabalho na avaliação que lhes é atribuída, atendendo ainda mais ao facto que a avaliação é um dos fatores que vai facilitar a progressão. O gabinete jurídico acompanha-os, nomeadamente, em termos de efetuar reclamações, os recursos, de, por vezes, também colocar ações judiciais por causa da avaliação, e acompanhando todo esse processo. E quando, portanto, há aquelas jornadas das avaliações, chovem imensas reclamações que nós temos que, portanto, apoiar os professores nesse processo. Porque a questão das cotas, portanto, para aceder ao muito bom e o excelente, a questão, portanto, das vagas para acesso ao 5º e 7º escalões, são limitações que o Ministério colocou e que vai impedir o reconhecimento e a progressão na carreira que todos os professores devem ter direito, portanto, em condições de igualdade, atendendo, obviamente, ao seu mérito. Depois, outra questão que aflige muito os professores é a questão, portanto, das faltas, portanto, principalmente as faltas por doença. Porque o que é facto é que todo o trabalho que o professor desenvolve e é obrigado a desenvolver na escola, não só a nível da componente letiva, mas principalmente a nível da componente não letiva e o trabalho burocrático que lhes é exigido, para além de muitas vezes o clima que existe na relação com a direção, na relação com as famílias, leva os professores a uma situação de burnout. Os professores estão desgastados, tanto física como psicologicamente, e mais a mais agora com o mecanismo que surgiu do novo processo da mobilidade por doença, o que é que tem acontecido? Tem acontecido que os professores, não conseguindo a mobilidade, acabam por não aguentar e ter atestados sucessivamente. Cada vez mais a classe docente está envelhecida, portanto, a aposentação devido, portanto, ao aumento dos anos da profissão em que o professor se pode aposentar, os professores, portanto, cada vez temos mais professores com mais de 50 anos, as pessoas não aguentam, e depois chega uma altura, portanto, que atingem o limite de faltas, portanto, os 18 meses, e vê-se mesmo que há portanto, para eles já não conseguem voltar à escola. Quem está 1 ano e meio, 2 anos, ou seja, aquilo que for, é muito difícil para eles assimilarem que têm que voltar à escola e enfrentar todos aqueles problemas
não só com alunos, como com colegas, etc. E isso traz grandes e graves problemas que muito nos preocupa. E também a questão de muitos professores que têm incapacidades, não é? Não conseguem a apresentação por incapacidade, e às vezes também não lhes é favorável, e têm que recorrer agora ao novo mecanismo dos serviços moderados, mas isso é muito complicado para certas situações, principalmente para aqueles professores que têm graves problemas de incapacidade. Outro problema que eu queria trazer aqui à colação e que também durante os anos letivos, uns mais, outros menos, mas há sempre bastantes, é os problemas dos processos disciplinares, que também nos aparecem bastante. Portanto, problemas com os alunos, muitas vezes derivados também da relação com os pais ou com os diretores, que não protegem devidamente, ou seja, que não têm uma posição de defesa do professor. Nem todas as situações são defensáveis, não se pode dizer que os alunos têm sempre razão, assim como não se pode dizer sempre que os professores são culpados. E isto gera situações, mesmo em professores às vezes que estão quase à beira de reforma, que doutora Filomena, agradecia só que fosse... Eu vou já terminar. Temos que passar a 9 minutos. Sujeitos a processos disciplinares, portanto a Proordem acompanha todo o processo, mas que angustia muito os professores e faz-los passar grandes períodos de grande ansiedade. Continuamos disponíveis, portanto, para ajudar todos os nossos sócios a resolver todos os problemas profissionais que os afligem. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Perguntava agora ao professor Paulo Guinote se estas questões apresentadas aqui pela doutora Filomena fazem, se quer acrescentar mais alguma, para além da avaliação, e dou-lhe 3 minutinhos, 4 minutinhos. 3 minutinhos. Por favor. Chega. É assim, eu nos últimos 2 anos fui árbitro em 10 recursos. Foi uma espécie de como é que eu ia dizer, de via sacra, em que, tirando o caso de 2 pessoas que eu conhecia pessoalmente, as outras 7 eu não conhecia sequer, são pessoas de vários pontos do país, e tive como árbitro, como segundo árbitro nomeado, portanto, pelos recorrentes em processos de avaliação de desempenho, e vi coisas perfeitamente indescritíveis. Se é verdade que encontrei, em regra, pessoas que, como terceiro árbitro, tiveram o mínimo de bom senso, desses 10 recursos, 9 tiveram provimento, nem todos conseguiram ter cota, isso é outra coisa, portanto a classificação subiu, mas neste momento chegamos a ter situações de pessoas com 9.6 e 9.7 que nem muito bom conseguem ter. O que eu achei perfeitamente indescritível foi que encontramos as SAD, nas contra-alegações, basicamente a dizer que uma pessoa que, para todos os efeitos, esteve excelente, ou seja, um 9.6 é um 19 valores, a dizer a pessoa só cumpriu a sua obrigação. Isso foi para mim um bocado estranho. Quer dizer, como é que entre colegas pode-se dizer, ok, houve pessoas que fizeram melhor, a colega podia ter feito um pouco mais, dizer o que é que se podia ter feito. Agora dizer a uma pessoa que teve 9.4, 9.5, 9.6, não, a colega apenas fez, ou o colega apenas fez aquilo que era a sua obrigação. Quando, em sede de recurso, nem sequer existe a questão das cotas. Aliás, nós temos uma forma de contornar um pouco a situação das cotas através exatamente das reclamações e recursos. Aquilo que eu encontrei foi algumas pessoas que eu conheci a desafio a dizer mal do modelo, depois a defendê-lo da maneira mais acérrima possível. E, portanto, aquilo que foi dito realmente é verdade, isso cria imenso mal-estar, cria uma situação em que as pessoas ficam desmoralizadas. Não é possível alguém que fez quase tudo e mais alguma coisa depois de dizer-lhe isso. Encontrei situações em que os descritores eram perfeitamente impossíveis de cumprir. Eu lembro-me de um caso em que era pedida às pessoas que elaborassem provas de avaliação externa,
provavelmente confundiram provas de equivalência à frequência com provas de avaliação externa e a pessoa tinha que fazer por ano 3. Ora, se a pessoa tem apenas um grupo disciplinar, no meu caso eu posso fazer 3, sou professor de português e da HGP, mas uma pessoa que seja de história do terceiro ciclo, por exemplo, não pode fazer 3 provas de equivalência à frequência. Só consegue fazer 2, não é possível fazer 3. E tentar explicar que estes critérios estão errados é uma coisa terrível. E depois, um grande desconhecimento ao nível da gestão escolar, e eu já estou a chegar ao fim dos 3 minutos, das regras básicas do Código de Procedimento Administrativo. Por favor. O Código de Procedimento Administrativo é um mistério completo para os órgãos de gestão escolar. Não sei que raio de formação fizeram, porque não percebem a situação das incompatibilidades, não percebem os prazos, não compreendem que temos acesso, a partir da LADA, portanto, da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, a ter todo o processo de avaliação de desempenho nas mãos do recorrente, e é em prazo útil, ou seja, há 10 dias para fazer o recurso, não é entregá-lo 11 dias depois. E aquilo que me assusta em tudo isto é que, depois de ter visto por dentro o funcionamento de escolas desde Trás-os-Montes até ao Alentejo, por acaso no Algarve não tive nenhum recurso à reclamação, fico muito assustado se forem dadas a estas pessoas mais poderes sobre os seus colegas. E acho que consigo cumprir os 3 minutos. Muito obrigada. Dr. Filipe do Paulo, para terminar, que palavras gostaria de deixar aos professores para assinalar o dia da manhã? Rapidamente, 1 minutinho, 2, no máximo, por favor. Microfone. Não estamos a ouvir, precisa de ativar. Não estamos a ouvir, precisa de... Okay. Olha, estava a começar precisamente aqui com um pequeno reparo em relação à nossa ilustre moderadora, que, salvo o devido respeito, me parece que está a ser muito diretiva com os nossos convidados. Mas pronto, faz parte realmente das suas funções. Temos contenção de tempo, não de custos, mas sim, tempo. Sim, compreendo. Mas pronto, gostaria de, como tinha dito na minha primeira intervenção, de chamar à colação a questão dos concursos, enfim, que o próprio Ministro da Educação, na reunião, ele não apresentou nenhuma proposta formal à nossa federação, nem às outras federações sindicais, apenas se limitou a fazer uma explanação, uma apresentação, uma projeção, portanto, dizendo aquilo que já tinha dito nas entrevistas, portanto, que o Ministério pretende dar autonomia às escolas para serem as próprias escolas a recrutarem 1/3 dos professores, diretamente. Mas agora aqui já não apenas os professores contratados, como foi com a BCE, a Bolsa de Contratação de Escolas, mas mesmo para os quadros da escola, para os quadros da administração pública, para os quadros do Estado, enfim, que é algo que reveste mais... Estamos a terminar, por favor. Mais solenidade. Bom, gostaria, a este propósito, surgiu uma proposta da SEDES, que é uma associação política fundada ainda antes do 25 de Abril, que, muito resumidamente, propõe a existência de uma shortlist de 5 professores, e depois cada escola então fazia as entrevistas, o portfólio, e, digamos assim, fazia o fato à medida, constituía um júri que podia ter, além do diretor da escola, também alguém da autarquia. Já, obrigado. E, portanto, eu estava... Então, sim. Eu estava a dizer que, na sequência da intenção do Ministério de passar a contratação diretamente para as escolas, entretanto, foi apresentada publicamente também uma proposta nessa mesma linha pela parte da SEDES, que é a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, que é uma associação que foi fundada há 50 anos e que fizeram uma apresentação pública há dias, enfim, da sua proposta nesta matéria, e que é também favorável à contratação dos professores diretamente pelas escolas, mas com uma variante, que seria encontrada uma shortlist de 5 professores, nos concursos, podiam ser a nível nacional, regional ou local. Os professores ficavam 5 professores colocados naquela escola, naquele grupo de recrutamento, e depois cada escola
portanto, iria escolher um desses 5. Ou seja, portanto, iria fazer a sua seleção com base no tal perfil de competências. Umas escolas poderiam valorizar umas competências, outras escolas poderiam valorizar outras, ou eventualmente a residência do candidato, mas a residência será inconstitucional. Não se pode, enfim, dar preferência ou recusar qualquer cidadão nacional em função do seu local de residência. Nessa shortlist, então, cada escola, portanto, com um júri que seria constituído, como eu dizia, quando fomos interrompidos, seria constituído pelo diretor da escola e por outros elementos, nomeadamente podendo ter participação de alguém da autarquia, e havendo esse processo de seleção local, lá está, salvo melhor opinião, há o risco, especialmente em meios mais pequenos, onde toda a gente é ou familiar, ou parente, ou amiga, onde não há assim uma massa crítica tão grande, há o risco, na verdade, dos amiguismos, do nepotismo, como foi no caso da BCE, a tal Bolsa de Contratação de Escola, que eram as próprias escolas que podiam escolher os professores, mas nesse caso só os contratados. Portanto, não ingressavam, não era para ingressar nos quadros do Estado, nos quadros da administração pública. E essa BCE, curiosamente, como o colega Paulo Guinot também sabe, julgo que já tem referido, existiu até 2016, ou seja, foi extinta precisamente quando o atual ministro, João Costa, era secretário de Estado da Educação. Portanto, já foi extinta, não formalmente neste governo, mas portanto, no governo da atual maioria política. Precisamente porque foi extinta porque vinham sempre a público notícias realmente enfim, de algum favoritivismo, enfim, de fazerem o tal perfil, o edital, os requisitos de recrutamento à medida de quem se queria lá colocar. Houve até um caso que foi mais badalado nos jornais nessa altura, que era a filha de um vereador autárquico que, enfim, que passou à frente de não sei quantas pessoas, e de facto esta proposta das sedes, pronto, embora possa mitigar algum destes clientelismos locais, não é? E o Paulo Guinot falava há pouco também dos perigos da municipalização, embora possa mitigar algum caciquismo escolar que por vezes existe à volta de alguns diretores, enfim, que tem de facto um pequeno problema, que não é um pequeno problema, que é um grande problema, na medida em que cada um desses 5 professores dessa lista final, não é, dessa shortlist, pode ser colocado simultaneamente em diferentes escolas. E como se trata de professores que pretendem ingressar nos quadros de escolas, nos quadros da administração pública, portanto, no quadro do Estado, e ao concorrerem, depois de toda essa burocracia das entrevistas, dos portfólios que cada professor tem de apresentar em cada uma dessas escolas, pode-se dar o caso de uma determinada escola que até tinha selecionado um determinado professor ficar sem ele, porque ele, entretanto, como, enfim, tem necessidade de concorrer também às outras escolas nessa shortlist, isto é ainda muito, muito mais complicado, além de que é muito mais burocrático, desgastante. As próprias escolas não têm recursos, enfim, pedagógicos, humanos, técnicos, que permitam acompanhar tantos concursos, que têm que ser concursos para os diversos grupos, para os diversos grupos de recrutamento, e as escolas não têm nomeadamente um corpo de juristas, como têm, por exemplo, as universidades e os politécnicos, que também
são concursos locais, e eu sei isso, mas também já lecionei nessa sede e tinha que me candidatar realmente escola a escola, mas depois há todo um contencioso jurídico, como dizia a doutora Filomena, e que as escolas não têm um acervo dos juristas para... Por acaso, agora só um parênteses, no tempo da ministra Maria de Lourdes Rodrigues, ela chegou a falar, na altura parece que dizia que havia professores a mais, chegou a falar que iria reconverter alguns professores de direito que ficariam na mesma nas escolas, mas com funções jurídicas. Portanto, não sei se era já também a pensar nesta possibilidade, neste modelo, mas que não conseguiu, se pensou, não conseguiu levá-lo à frente. Mas dizia toda essa burocracia que depois que se exige aos candidatos e que naturalmente, como acontece nos politécnicos ou nas universidades e no gabinete jurídico da Proordem, também temos atendido vários associados ao ensino superior, precisamente com essas situações, porque eles cada vez que passam de professor auxiliar a professor associado, depois concorrem de professor associado a professor catedrático, ou no Politécnico começam com assistente estagiário, depois assistente, depois professor adjunto, depois concorre a professor coordenador, depois concorre a professor coordenador principal. Tudo isso existe sempre concursos. E, naturalmente, as vagas são sempre escassas para o número de professores que existem em cada departamento e, além de não raro surgirem realmente divergências e zangas pessoais, não é? Porque uns são preteridos e uns são filhos, outros são afilhados, uns são filhos, outros são enteados. Há sempre, digamos, recursos que a Proordem e que a nossa Federação patrocina, mas nessas escolas superiores eles têm um corpo jurídico. Agora, como é que as escolas básicas e secundárias vão depois conseguir tratar também todo esse contencioso, essas reclamações que naturalmente surgem de um concurso local. De modo que, para encerrar, quer dizer, este modelo da shortlist proposto pela SEDES parece inovador e criativo, não é? Até muito ao gosto neoliberal, e até há um partido parlamentar atualmente, que é o Partido de Iniciativa Liberal, que também tem isso no seu programa, já veio aplaudir esse modelo, enfim, mas no fundo convenhamos que é um modelo que não é eficaz nem eficiente e que, enfim, se eles conseguirem levar um modelo deste género à prática, enfim, sou convencido que vai dar tanta complicação e tanta paralisia nas escolas que, por um lado, também não chega-se ao final, para a abertura do ano letivo, mesmo que os concursos sejam lançados com muita antecedência, portanto não tem a garantia de ter lá os professores nas escolas, porque há esse contencioso, impugnação dos concursos pelos vários candidatos, portanto, também não é dessa maneira que se combate a escassez de professores, não é? Porque isto também surgiu, este modelo, a propósito da tremenda falta de professores que existe, e lá está, e o Ministério, os sucessivos governos, nos últimos anos têm vindo, enfim, a retirar direitos à carreira docente, têm vindo a desprestigiar socialmente os professores perante a própria opinião pública, e agora, enfim, surgem com essa proposta de ruptura, de contratação direta pelas escolas, como se isso fosse, enfim, uma panaceia, uma forma milagrosa de conseguirem aqueles professores que enfim, foram afastando da carreira, e os jovens que poderiam, enfim, abraçar, estudar, fazer o mestrado em ensino, para terem não só a habilitação científica, mas também a habilitação pedagógica para a docência. Muito obrigada, Dr. Filipe do Paulo. Queria só chamar a atenção aqui no chat, um colega que diz se seguissem a mesma lista,
em todas as fases do concurso, tudo seria mais fácil e seria uma solução equilibrada. Professor Paulo Guinote, gostaria de que me comentasse e depois terminaríamos. Se faz favor. Ora bem, em relação ao que... Para já, desculpem que eu realmente não me apercebi de início que tinham recomeçado a sessão. É assim, a proposta das sedes é daquelas coisas que se percebe mesmo que foi feita num gabinete e não foi feita no mundo real das escolas. Por uma razão, a shortlist não é a CRESAP. E a CRESAP, o CRESAP, como é que é? A CRESAP viu-se como é que tem funcionado. A shortlist é uma coisa muito gira, é muito engraçado, mas se a avaliação de desempenho está a dar os problemas que está, eu não queria ver o que seria selecionar 10, 15 professores de acordo com shortlists, um por cada grupo disciplinar que precisasse. E se fossem precisos 2 ou 3, eu nem sequer consigo imaginar o que isso seria. A menos que, e aí essa é uma suspeita que eu tenho, as escolas que têm agora fundos para apresentar projetos também pudessem contratar consultores jurídicos para este tipo de procedimentos, porque já os conseguem contratar para fazer projetos para efeitos das universidades, provavelmente agora também conseguiriam contratar consultores desses mesmos grupos que fizeram os projetos para selecionar os professores que se adequavam mais ao perfil desejável desse projeto de escola. Depois há ainda uma outra questão. A introdução das autarquias no júri de escolha dos professores é um total desastre, sendo que, para além disso, é contrário, embora a gente já saiba que as promessas não são para cumprir, a tudo o que foi dito sobre a municipalização. Ou seja, a mera participação da autarquia na seleção dos professores levanta-me imensas reservas. Não apenas nos meios pequenos onde todos se conhecem, porque lá está, como todos se conhecem, se calhar também se conhece melhor e mais facilmente o que é que acontece. Por exemplo, eu sei que num meio muito pequeno aqui próximo de mim, o senhor diretor não participou diretamente no processo, mas foi a sua esposa que foi escolhida para a animadora social do agrupamento. Que se debatam casos de ministros e ministras, maridos, esposas de ministros, de subsídios e tudo mais, e depois há macroescala, mas há microescala, e isto depois passa por baixo, é para mim muito preocupante. Mas estava eu a dizer, a questão da introdução da autarquia, então das maiores autarquias, vamos imaginar Lisboa, Porto, Coimbra, quem é que vamos mandar lá para as comissões das dezenas de escolas que esses municípios têm? Eu fui presidente do Conselho Geral do meu agrupamento de 6 anos, mandato e meio, pus-me a andar ao fim de meio mandato, do segundo mandato vi que aquilo não servia para nada, e vi o que era a intervenção das câmaras. Quando eu fui para lá, ia a pessoa da Câmara que calhava estar disponível naquele dia. Até eu lhes tentar dizer, não, meus amigos, vocês têm que ter uma pessoa efetiva e uma pessoa suplente. A pessoa efetiva, se faltar, tem falta e perde depois o mandato. E, portanto, tem que haver sempre um substituto. Não é a técnica. O senhor vereador hoje não está com vontade, porque são 6 da tarde, é sexta-feira, mandato técnica superior. Não pode ser assim. Eu nem quero ver como seria em sítios onde existem dezenas de escolas. Por exemplo, o meu conceito nem é muito grande, e só de pensar que temos para aí 7 escolas 2-3 e 2 secundárias, mais uma escola profissional, eu não quero ver como seria isto. Portanto, a proposta da SEDES é muito gira para o pessoal do think tank da Iniciativa Liberal achar giríssimo, até acho que seja giríssimo mesmo. Agora, no mundo real das escolas, seria uma coisa que não faz quase sentido nenhum. Vamos outra vez imaginar a tal rotação dos 20% de professores no universo de 100 e tal mil. O quê? Íamos ter... assim, já há 7.500 juntas médicas a adjudicar. Vamos adjudicar 20 mil júris de seleção de docentes? É isto que eu não compreendo, que é, nós até estamos a levar a sério coisas que nem sequer deviam ser levadas a sério. Nós devíamos olhar para certas propostas e dizer assim, ok, isto é diretamente para o caixote de lixo. Mas pronto, como é SEDES, como tem pessoas importantes, como tem pessoas relevantes, como tem pessoas que até parecem saber do que falam, isto está a ser levado a sério. Eu não consigo levar a sério a proposta da SEDES, sinceramente. Já no outro debate também tive que dizer isto, porque é impraticável. E vão dizer, mas o sistema é irreformável, tu estás contra tudo, não há nenhuma proposta que tu aches correta. E eu continuo a achar correta aquele sistema que nos permitiu, durante 30 anos, responder à massificação da educação e, aparentemente, desde meados dos anos 90, sermos dos países, até há pouco tempo, porque isto já está a parar,
que teve um melhor desempenho em termos de progressão nos testes internacionais, não só nos PISA, mas nos TIMSS e nos SPIRLS. Então vamos lá ver uma coisa, nós temos um sistema que toda a gente diz que é mau, mas que obtém bons resultados comparativamente em termos internacionais. Vamos usar um modelo sueco, que já sabemos que falhou, vamos usar um modelo de outros locais que já sabemos que a partir do momento em que enfrentaram uma vaga de imigrantes que não estavam inicialmente na sua estrutura demográfica, se viram com imensos problemas para os incluir nas suas escolas. O caso mais evidente é o da Suécia, mas também temos os casos da Dinamarca e os casos da Holanda. Portanto, às vezes, sendo eu por formação de História e tendo a especialização em História da Educação, eu quando olho, e às vezes é o defeito dos sociólogos e dos economistas, eles olham para uma ótima cadeira e para uma cadeira que está meio estragada e não se preocupam em saber porque é que uma está estragada e a outra está ótima. Então dizem, não, esta cadeira é ótima, está aqui a brilhar, mas se calhar ela já foi melhor. O problema é que nós temos que ver como é que chegámos aqui. Nós tivemos ganhos bastante importantes que os ministros aparecem a reclamar apenas quando são exatamente bastante positivos, mas depois esquecem-se de dizer, nós chegámos aqui com um modelo que nós agora levamos o tempo todo a dizer que é mau. Ora, eu neste momento acho que este sistema que obteve resultados e que parece ser mau, se calhar só o é porque existe, volto a dizer, um jogo de interesses entre a tutela e os órgãos de gestão escolar, os diretores, este modelo unipessoal, do qual eu discordo radicalmente, para se seguir as ordens de cima, os de baixo possam ter abaixo deles aqueles que lhes obedeçam. Portanto, isto faz-me lembrar, na altura há uns 15 anos atrás, uma caricatura que havia muito gira sobre a pirâmide decisória. Ou seja, nós apenas estamos a criar uma pirâmide hierárquica em que se replica o poder de mando do suzerano sobre o vassalo e o vassalo sobre os seus, para quem é de história, os seus vassalos. E, neste caso, aquilo que me parece é que o que está mais correto seria, para começar, o modelo de gestão escolar também ser repensado e voltarmos a ter equipas em que não é o diretor que tudo decide, sendo que muitas dessas pessoas não andam sequer pelos corredores das escolas. Lamento que isso, os casos nem sequer são capazes, às vezes nem sequer já sabem qual é o número determinado da sala se não forem ver à planta, e que têm os botõezinhos com cores para nós carregarmos para ver se estão disponíveis ou não. Esta separação crescente entre a gestão escolar, entre os membros da gestão escolar e o resto, que passam quase como a ser assalariados, seus dependentes, é uma coisa que me choca bastante. E, portanto, acho que a proposta da SEDES segue esta lógica e, portanto, eu considero que nem sequer devia ser considerada como base para discussão. Não sei se foi demasiado assertivo, como agora se diz. Sim, muito bem. Eu julgo que estiveste muito bem, Paulo. Só comentar aqui no chat, há um colega que diz que esta escassez de professores atual combate exclusivamente com melhores condições financeiras para os que já estão na carreira e melhorando a carreira, assim atrairão mais candidatos. Sim. Doutor Filipe do Paulo, estamos nas despedidas. Doutora Susana Schimmer, trato-me apenas por colega, mas olha, estamos, pronto, eu também agora de propósito das despedidas, ao longo da primeira e desta segunda parte do debate, vi aqui, enfim, uma série de associados da Proordem, outros colegas até de outras associações sindicais, independentes, e pronto, foi com muito gosto que vi aqui a participação deles, porque é importante conjugarmos esforços entre todas as associações sindicais, entre todos os sindicatos, entre todos os bloggers, e fazermos um esforço para representarmos os interesses da profissão junto do Ministério. Muito bem, vamos então finalizar este evento. Haverá ocasião de voltar a estas e outras questões pertinentes noutras iniciativas da Proordem. Em meu nome, da Proordem da Federação Portuguesa dos Professores, resta-me agradecer a vossa presença, desejar-vos um excelente dia do professor, amanhã, e um ano letivo o mais tranquilo possível. Até breve, colegas. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigada, professor Paulo Binotti. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada.